Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Tá dando para ouvir direitinho? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Isso. Boa noite, mestre. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Tranquilo, querido. Já vamos iniciar daqui a alguns instantes. Eu já estou só mudando aqui. Isso. Está ficando bonito aqui. Pronto. Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso grupo, nosso grupinho aqui, falando então do capítulo 4. Hoje eu não vou iniciar com nada diferente, nem com a meditação, porque nós estamos com umas atividades sendo executadas, então a gente já vai partir direto para o capítulo, tá bom? Então a gente vai dar uma... E aí, numa próxima oportunidade, a gente traz algumas outras curiosidades, algumas outras situações para o nosso grupo. Tá? Então, nós vamos falar do capítulo 4, né, do Tao Te Ching, que como todos eles, quando eu abro o capítulo, eu falo com vocês, todos são maravilhosos, né? Não tem um que seja melhor do que o outro. Eu sou apaixonado por todos eles e a gente vai... Ui, saiu. Vai poder falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, vamos lá, né? Vamos ler o capítulo 4. O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Chegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se à poeira. Límpido como a existência eterna, não sei de quem sou filho. Venho antes do Rei Celeste. O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo como a raiz dos 10.000 seres. Cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se à poeira, límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho. Venho antes do Rei Celeste. Eu gostaria só de comentar com vocês, tá? Que esse é um capítulo que, na minha opinião, ele fala muito de toda a essência do taoísmo, de toda a estrutura do Tao. E, por essa razão, ele é um capítulo bastante, vamos dizer assim, simbólico, né? Mas que, quando a gente começar a conversar, a gente vai poder, acredito eu, desvendar algumas verdades que podem nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Mas eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade, né, para também participar e perguntar e questionar e não concordar, porque é sempre muito bom, né, quando as pessoas também... Nós estamos numa situação que a gente está ainda restrita apenas ao computador, mas vamos tentar interagir bastante, né? É lógico, se vocês sentirem necessidade, não há nenhuma obrigação com relação a isso, tá bom?
E aquelas pessoas que assistem os nossos grupos, né, depois através do YouTube, né, como não vai ter a participação direta, elas podem mandar, então, através do próprio YouTube ou através do WhatsApp, né, as suas perguntas ou as suas opiniões ou tudo aquilo que elas conseguiram elaborar. Bom, então vamos lá. Vamos começar, então, como é bom começar, vamos sempre começar pelo começo. Então, vamos começar pelo começo. E o começo é o começo mesmo, né? Hoje o começo não deixa de ser o começo. Olha só, hoje eu estou bem legal, né? Vamos lá. O caminho é o vazio, né? Então, o caminho é o vazio, né? Então, Chum, né, que é o vazio, representa também a harmonia, a integridade das coisas, né? O vazio é a própria natureza do caminho, né? Então, tudo que existe, tudo que nós conseguimos perceber, tudo que nós conseguimos interagir ou vivenciar, ele está dentro de um vazio. Os nossos pensamentos, eles ocorrem graças a um vazio que existe entre um pensamento e outro. As palavras, elas são entendidas, elas são decifradas por nós, elas são inteligíveis, porque entre uma palavra e outra existe um espaço vazio. Então, o espaço vazio, ele é tudo aquilo que nos une, né? E tudo aquilo que nos separa. Então, ao mesmo tempo que o vazio dá essa sensação, né, de ligação de uma coisa com a outra, ele também mantém a individualidade de cada coisa. Então, duas pessoas dentro de uma mesma sala, elas têm entre elas o vazio. E esse vazio dá a oportunidade que elas possam, então, estar dentro de um mesmo espaço, estar convivendo dentro de uma mesma estrutura e, ao mesmo tempo, né, que elas conseguem manter essa integração, ela também dá a individualidade, porque esse espaço vazio é que nos mantém, né, com a nossa própria característica, com a nossa própria individualidade. Se nós imaginarmos que o vazio seria a manifestação do divino, a manifestação da essência máxima, como no taoísmo a gente costuma comentar, então nós podemos dizer então que o divino, que essa essência máxima, é aquilo que nos une e aquilo que nos dá a nossa característica individual, aquilo que nos dá a nossa forma própria, que nos dá a nossa individualidade. Então, o vazio, ele é a raiz da nossa existência. Tudo existe porque existe um vazio, né? As casas, elas são habitáveis porque dentro dela existe um vazio, né? As paredes, elas são muito importantes porque elas nos dão um limite dentro desse vazio, dentro desse espaço, mas ela precisa de espaços, né? Com a janela, com a porta, para que a gente possa se locomover, para que a gente possa buscar novas relações. Então, essa ligação do vazio, então, ela tem essa relação com tudo que existe, tudo que está no mundo que nós damos o nome, dentro do taoísmo, do mundo do Tai Chi, mundo da forma. O mundo da Tai Chi é o mundo da forma, e o Wuti é o grande vazio, o grande nada, que contempla e que possui, né, e que agrega todas as coisas. Tá? Esse vazio também é o próprio caminho, porque o caminho, ele é um vazio que a gente vai percorrendo, a gente vai andando, a gente vai se manifestando dentro dele, né, através desse Tai Chi, né, através da nossa ação, através dos nossos pensamentos, para alcançar o quê? O absoluto, para alcançar a nossa própria verdade, para alcançar o nosso próprio destino. Então, o caminho é tudo aquilo que existe entre aonde eu estava, aonde eu estou e para onde eu vou, né? Então, ele gera uma direção. Não importa para qual direção eu queira ir, né? Então, não existe dentro da visão taoísta, você precisa agir de tal forma, você precisa tomar a coisa dentro dessa fase. Então, como disse o Shen, né, o caminho, né, ele é muito... para se alcançar ele, né, através dessa multiplicidade, precisa da existência de um caminhante, tá? E o ato de caminhar para se revelar. Então, o mundo, esse
mundo manifestado, esse mundo absoluto, ele precisa dessa ação da gente, assim como a luz precisa de um recipiente para que ela possa resplandecer, assim como nós precisamos, né, de várias estruturas para que as coisas aconteçam, tá? O mundo também precisa que haja um caminhante, que haja algo que o motive. E essa ação de caminhar, esse movimento de caminhar, esse movimento dos antagonismos, como a gente costuma falar, é que molda e que dá estrutura para o universo. Então, o universo ele é repleto, né, desse vazio, aonde cabe, por ser vazio, né? A gente vai ver que ele é imensuravelmente profundo e amplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Apesar de toda essa característica. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui assim. Ai, que bonito agora. Agora ficou mais bonito. Agora eu estou vendo todos vocês aqui, estou vendo quem está aqui. Então, aí eu abri o meu vazio, tá vendo? Ó, meu vazio ficou mais amplo, ó. Eu ampliei o vazio. Olha que coisa linda, né? Então, a gente muitas vezes, né, a gente não dá tanto valor, né, aos espaços vazios. A gente quer preenchê-los, a gente quer colocar um monte de coisa. Isso está também dentro do próprio ambiente, né, da nossa casa, das nossas coisas, tal, né, como também dentro do quê? Da nossa mente. A gente acha que a gente tem que encher a nossa mente de um monte de coisa para poder fazer. Não há necessidade, né? Deixa a coisa fluir mais leve, deixa as coisas fluir mais naturalmente. Então, esse vazio é uma coisa que a gente pode usufruir, porque ele é inesgotável, né? O seu uso jamais esgota. As pessoas muitas vezes têm muito medo, né? Ah, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou estragar as coisas. Não, olha, a gente vai aprendendo a conviver com as coisas, a gente tem que aprender a conviver, né? Claro, dentro de uma certa coerência, dentro de uma certa estrutura, mas a gente tem que perceber que o mundo ele é feito e ele foi composto para que todas as pessoas. Eu fui ver se eu estava gravando, porque de vez em quando eu dou uns furos aqui que esqueço de gravar, né? Então, para que as coisas realmente aconteçam, né, dentro do seu tempo. E muita gente fica sempre muito cheio de regras, muito cheio de, não, precisa fazer assim, precisa ser assado, precisa ser... Não, a vida vai nos ensinando. E é claro que se a gente se utilizar dessa nossa liberdade, desse nosso poder de uma forma errônea, o que vai acontecer? Nós estamos traçando um caminho, nós estamos traçando uma direção. E essa direção, obviamente, de uma forma ou de outra, ela vai repercutir, ela vai gerar uma reação, ela vai gerar uma nova consequência. Então, a gente vai ter que aprender com ela. Então, o mundo é um eterno aprendizado. Então, dentro desse contexto, né, nós não estamos vivendo nenhum tempo pior, nenhum tempo melhor, e não viveremos nenhum tempo melhor, nenhum tempo pior. Nós viveremos o tempo que estamos vivendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que nós precisamos melhorar. No tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que nós precisamos nos reciclar. Nós precisamos... Não interessa que há 30 anos, há 40 anos atrás, a vida era diferente. Não era, agora não é. Não interessa o que nós vamos fazer. Ah, porque eu fico preocupado, porque pensa bem no futuro. No futuro não existe. O futuro vai ser uma consequência nossa agora. Então, antes de a gente ficar pensando no futuro, vamos pensar no presente. O que eu posso fazer de melhor agora para poder melhorar o meu momento, o meu instante de vida, para que eu possa estar ligado à minha própria luz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a minha própria luz, tá? Sem ofuscar, né? Sem gerar obstáculo para a luz de outras pessoas, para a luz de outras situações. Então, a gente tem que respeitar a cada momento, e até mesmo aquelas pessoas que, para nós, parecem totalmente incoerentes, para nós, parecem totalmente fora de propósito. É claro que, se essas pessoas fizerem algo, eu posso dar minha opinião e tal, mas lembrando que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso assumir. Dentro do taoísmo, nós temos muito isso, né? Algumas pessoas acham que o taoísmo é uma filosofia
muito acomodada, né? Não, way, né? Não ação, não fazer nada. Tem até uma música do Gilberto Gil que fala isso, né? Que não quer fazer nada, tal, né? Então, e aí as pessoas confundem. O não fazer nada é não fazer nada com a intenção de querer sobrepor as pessoas, de querer achar que a minha verdade é melhor do que a sua verdade, que o meu pensamento é melhor do que o seu pensamento. Não, a gente precisa conviver com esses pensamentos. E depois, se os pensamentos, o meu ou de quem está profetizando ele ao meu redor, depois se mostrarem ineficientes, eles vão se fazer. Agora, o importante é a nossa postura. É o que eu vou fazer dentro baseado no quê? Na minha história e na minha ação presente, na minha ação atual. Então, a melhor maneira, né, para essas pessoas que ficam elaborando futuros catastróficos ou futuros maravilhosos, é parar de fazer isso e fazer um presente verdadeiro, um presente íntegro, um presente onde ela possa interagir. Ela fala, o que eu posso fazer hoje para melhorar isso? Isso pode ser através da política, isso pode ser através da religião, para quem se sentir melhor assim, isso pode ser dentro do aspecto que a pessoa se sente melhor, mas ela precisa estar presente. No final, a gente tem até uma parte, né, que vai falar sobre isso, que muitas vezes a gente espera uma figura divina, quando não existe uma figura divina, existe a ação divina, o agir divino, o agir de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma incisiva naquilo que nós queremos fazer. Então, aqui, então, falou que o caminho é o vazio, né? E o seu uso jamais esgota, ou seja, o seu potencial jamais vai ser explorado totalmente, né? Eu lembro uma vez que perguntaram para o Cheng, né? Ô, Cheng, você acha que um dia o mundo vai se acabar e que tudo vai acabar? Aí o Cheng falou assim, não, é claro que não, lógico que não, de jeito nenhum. O mundo não acaba, o mundo vai existir sempre. Ele falou, ai, que susto, gente, porque eu achei que um dia pudesse haver uma guerra nuclear, pudesse haver alguma coisa, e o nosso planeta... Ah, você está falando do planeta? Ah, pode sim, pode acabar. O planeta, esse aí sim, por que não? Quantos planetas estão destruídos aí no universo a cada tempo, que nós não sabemos? Quantas luzes maravilhosas a gente vê no céu e fala, ai, que lindo, e é um planeta que explodiu, entendeu? Então, pode acontecer, mas o importante, né, é que a gente acredite que existe uma coisa maior, que é a nossa vida presente. Eu não posso viver o futuro, eu posso usar o passado como referencial para o meu presente, mas não posso vivê-lo mais. Eu tenho que usá-lo como ensinamento. Eu tenho que usá-lo. Por isso que a filosofia taoísta, né, e quase todas as filosofias orientais, elas privilegiam, né, muito, né, a idade. Porque quanto mais você vive, quanto mais você experimenta as coisas, mais você sabe o sabor dela, mais você sabe a capacidade que você tem e as dores que você já sentiu. Então, é importante a gente vivenciar essas nossas experiências, né? Vivenciar, mas usar isso com lucidez, usar isso com verdade, né? Olha, eu passei, eu sofri, mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu preciso continuar vivendo. Eu preciso continuar agindo de uma maneira plena, porque a vida pede isso para nós. Então, esse uso jamais esgota. Até vou ler um textozinho aqui, que é do Cheng também, que diz assim, por não se esgotar e estar disponível a todos, sempre dará a oportunidade das pessoas aprenderem com suas leis, com as suas lições, copiar seus métodos e ampliar essas normas nas suas ações cotidianas, trazendo para a vida mundana a dimensão sagrada que não se esgota e é infinita. Poxa, quantas vezes a gente faz alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa para nós, e nós colocamos uma barreira. Não, essa pessoa acabou, essa pessoa não existe, essa pessoa... Calma, dê oportunidade para as pessoas mudarem. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que falaram besteira há muito tempo,
né, que falaram coisas que muitas vezes não tem nenhuma coerência. Aí um dia ela chega para você e fala uma coisa coerente, e você olha para a cara dela, ao invés de falar, poxa, que legal, né? Gostei do que você está falando, que bacana isso que você está dizendo. Fala, o que foi? Por que mudou? Mudou agora para quê? Está querendo chamar atenção? Está querendo... Gente, cara, não é... Dá a oportunidade, acredita na potencialidade. Nós mudamos. Eu posso falar pelas minhas próprias experiências, né? Os meus 62, quase 63, batendo ali já quase na trave dos 63 anos, eu posso falar que quantas coisas que eu falei, quantas coisas que eu fiz e que depois eu me retratei, eu me ri de mim e falei, não, peraí, calma, não é por aí. E se as pessoas que estivessem ao meu redor não tivessem me dado essa chance, né, de falar, não, peraí, vamos lá, vamos dar essa oportunidade, porque, afinal de contas, ele está tentando mudar, vamos aceitar essa mudança. Já pensou se as pessoas fecham as portas e falam, não, você fez isso, então você é assim. Não, ninguém é assim. Todos nós passamos por processo, todos nós estamos aprendendo. E esse não se esgota, esse jamais se esgota. O Schenck coloca muito bem, dar essa oportunidade para que as pessoas possam aceitar isso. E acreditar nessa potencialidade, acreditar nisso. Né? Assim como nós mudamos, os outros também podem mudar. Assim como nós temos... Então, muitas vezes, aquela pessoa que acha que, porque fez algo que não foi legal, ela precisa ser sacrificada o tempo todo, e fala, não, peraí, eu fiz algo que não foi legal, mas agora, como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou mudar isso? Buscando fazer coisas melhores, buscando entender melhor o meu momento, buscando até mesmo, não o perdão ou a compreensão do outro, porque nem sempre eu posso conseguir, mas buscando o perdão e a compreensão dentro de mim. Olha, eu errei, pisei na bola, mas vou mudar, mas vou alterar isso. Eu não vou aceitar mais isso dentro de mim. Eu quero alterar isso, eu quero acreditar nesse meu potencial, porque eu tenho esse potencial. Assim como eu tive o potencial de pisar na bola, eu vou ter o potencial de mudar. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos dentro da gente. E muita gente precisa de tempo, e precisa de muita... vamos dizer assim, muita profundidade, muita tranquilidade para poder atingir isso. Vai ter momentos em que a gente se sente, puxa vida, não funcionou, não tem importância. O bom do taoísmo, que o tal é caminho, não é aonde chegar, não é aonde atingir, não é ir até. Porque tem muitas filosofias que falam, você tem que chegar até aqui, você tem que vir até esse ponto. Não, então não. Basta caminhar. Basta você... Poxa, o que acontece se eu estou, né, numa estrada ou numa cidade procurando uma rua e eu me perco? Ué, se eu me perdi, eu vou ter que voltar, vou ter que procurar, vou ter que buscar ajuda, muitas vezes, dos transeuntes ou das pessoas, para que elas possam me falar. E eu vou, então, mudando o meu caminho, mudando a minha direção. A vida é assim, é a mesma coisa. Se eu for para um caminho, bati a cara na parede, doeu, ai, que coisa, né? Ou fiz doer em alguém, porque muitas vezes dói em nós, outras vezes dói no outro, né? E quando dói em mim ou quando dói no outro, eu falo, puxa vida, errei meu caminho. O que eu faço? Retorno, refaço, revejo. E agora, se o outro vai aceitar ou não, aí já é outro problema. Né? É óbvio que cada um vai ter o seu próprio limite, sua própria ação, mas eu tenho que saber que muitas vezes se a pessoa não aceitou é porque eu machuquei demais, né? Eu posso ter ido muito fundo, mas o importante é eu falar, eu quero usar isso como aprendizado, eu quero usar isso, mesmo que essa pessoa hoje ainda não me veja com bons olhos, mas eu quero pelo menos que eu não marque mais ninguém com essa maneira de ser, com essa forma de agir. Então, isso já é um caminho, né? Então, por isso que eu gosto do taoísmo, porque o taoísmo
Não te coloca dentro de uma forma que você tem que ficar lá moldado. Não, você está andando, você está caminhando. Eu vou procurar, vou para cá, vou para lá. Assim como todo mundo está procurando. Cada um está andando no seu caminho, cada um está indo na sua direção. É imensuravelmente profundo e amplo como a raiz dos 10 mil seres. Então, ele é imensuravelmente amplo, é profundo e amplo como a raiz. Gente, aí entra o vazio, que é, né, inesgotável, essa amplitude e profundidade das coisas, amplitude e profundidade para você fazer as coisas realmente com verdade dentro de você, né? A profundidade é esse mergulho que a gente faz, né, para dentro de nós mesmos, né? Sabe aquela introdução, aquele mergulho, porque não existe lugar mais profundo para que a gente vá do que dentro de nós. Não é lá no Tibete, não, gente. Não é em São Chico, não. Ir lá para as montanhas e ficar lá em meditação. Não, isso ajuda. Tibete ajuda, São Francisco ajuda, Santo Tomé das Letras ajuda, sei lá quando vocês forem, né? Quiririm ajuda, Taubaté ajuda, São Paulo ajuda, qualquer lugar que você vá, ajuda. Mas a vivência, ó, um mergulho profundo é dentro do meu próprio ser, é mergulhar lá para dentro em direção do nosso interior. É isso que é essa profundidade, é isso que gera essa amplitude. Aí eu começo a entrar dentro de mim, gente, vocês não acreditam quanta coisa tem. Porque quando a gente começa a olhar, né, o corpo humano como um processo anatômico, ele é muito limitado, né? Tem um coraçãozinho aqui, tem um pulmãozinho ali, tem um estômaguinho aqui, tal, e ele é todo formatado. E muita gente acha que nós somos aquela estrutura. Aí a gente começa a estudar fisiologia. Nossa, é muito mais do que um monte de órgãozinho, parece aquele quebra-cabeça da criançada que vai colocando na árvore, porque ele explode, né? Então, aquela coisa, porque ele começa a interagir, né? O estômago mandando energia para o pulmão mandando energia para o intestino, o intestino mandando energia para o estômago, e fazendo toda aquela loucura. E fala, nossa, né? Olha só que amplitude. Aí a gente faz uma besteira. Porque a gente faz besteira, né? Não tem jeito. A gente faz uma besteira. Sabe qual é a besteira? A gente começa a estudar energia. Aí a coisa pega, gente. Aí a coisa pega porque existe uma profundidade, existe uma amplitude. Aí a gente percebe que nós somos bilhões de células, milhões de sinapsezinhas. Nossa, é uma loucura. E é gostoso, porque você fala, nossa, essa profundidade. E essa amplitude é exatamente esse gesto, né, de abraçar de forma fraterna, de abraçar de uma forma amigável a nós e as pessoas, de uma forma geral. Aí sim cria essa amplitude. Aí eu vou abrindo o ser da profundidade, ele se abre para que eu possa abarcar a maior quantidade possível de energia de pessoas, porque pessoas são energia, assim como eu sou energia, cada um é energia. Então, eu vou abraçando essas energias, eu vou vivenciando essa energia nesse abraço fraterno, né, comunitário, onde abraçando os 10 mil seres, aceitando as pessoas como elas são. Eu posso até não aceitar a forma como elas agem, a maneira como elas pensam, aquilo que elas fazem, mas a essência dela, o que a gente fala na medicina chinesa, o Jing, porque todos nós somos frutos dessa essência. Então tem que ser respeitado. Se alguém está seguindo uma visão que pode ser, vamos dizer, insatisfatória para a vida dela, ou que ela está causando algum mal para outras pessoas, é óbvio que eu vou tentar, dentro do meu caminho, orientar e ajudar e tentar também criar condições para que essa pessoa tenha essa condição. Se ela não tiver condições, que a gente possa, pelo menos, isolá-la para que ela possa aprender de alguma forma, né? Que a gente tenha, e não simplesmente prendê-la dentro de uma penitenciária, né? E deixar ela no meio de um monte de gente que vai deixar ela 3 vezes pior. Né? Se a gente pudesse
dar a ela, né, uma estrutura. Tá? Isso é utópico, gente, mas a utopia faz parte. Se não existisse a utopia, não existia a vida e não existia o desenvolvimento humano. Né? Nós não teríamos aviões, nós não teríamos carros, nós não teríamos, né, foguetes, nós não teríamos tanta coisa. Era tudo utópico. Celular era utópico. Né? E hoje em dia a gente vivencia tudo isso com a maior naturalidade. Então, as utopias foram feitas para ser alcançadas, e quem sabe essa, né? Mas não tem importância, mas o importante é vivenciar, lembra? Então, é imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10 mil seres, ou seja, cada um de nós tem uma profundidade, cada um de nós tem uma amplitude e que deve ser respeitada e que deve ser, né, reverenciada e, lógico, que cuidado, né, dentro do nosso espírito. Eu respeito a essência desse ser, mas não respeito, muitas vezes, a forma como ele está interagindo. Não respeito, não aceito e não concordo, porque ele está machucando alguém. Isso aí é uma coisa que tem que ser também trabalhada dentro de uma conscientização. Tá? Que dentro do taoísmo a gente vê isso como uma forma muito ampla, né, de você poder resgatar. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, né? Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, vai ver exatamente isso, a história de um mestre que passa pelas estações do ano, né? Cada estação do ano representa uma determinada estrutura energética, onde eles vão se desenvolvendo dentro de uma pequena ilha, né? Que, na verdade, é o mundo, né? Uma pequena ilha que é um mundo onde tudo ali acontece. Então, naquela pequena ilha, você tem a ação de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí você pode, né, perceber, e até mesmo um crime é cometido lá dentro, né? E como ele é trabalhado dentro da visão taoísta. Tá? Mas como que eu posso ajudar? Né? Como é que a gente pode, através desse texto, nos orientar para chegarmos mais próximo disso? Primeira coisa é cegando o corte. Nós somos muito bélicos, nós somos muito ásperos, nós somos muito, sabe, somos muito contundentes até nas nossas opiniões, né? Porque tem que ser, não, aquela coisa, a gente não dá oportunidade, muitas vezes, até do outro poder se expressar, do outro poder se posicionar dentro de uma estrutura. Se eu não gosto de alguém, se eu não concordo com alguém, se alguém fala alguma coisa que aquela pessoa fez de bom, eu fico bravo. Como que... Nossa, aquela pessoa fez uma coisa legal. Mas como é que você está falando? Mas ele fez uma coisa legal. Não estou dizendo que ele seja legal. Eu estou dizendo que ele tomou uma decisão legal. Uma pessoa fez. Então, a partir daquele momento, a gente tem que cegar o corte. Não ser tão incisivo. Não usar, né, a nossa mente como uma forma de ficar cortando, já, sabe, selecionando, já dividindo as coisas, procurando... dentro dessa forma, né, liberar os nossos bloqueios emocionais, liberar porque muitas vezes a gente se bloqueia, por quê? Porque emocionalmente a gente está tão bravo com alguma situação que qualquer coisa que a pessoa fala, a gente não ouve. A gente não quer nem ouvir alguém falar, né? Se alguém, as pessoas muitas vezes, né, até essa semana aconteceu um caso interessante, eu estava atendendo uma moça, né, e ela chegou falando um monte de coisa assim, muito negativa com relação à vida, que ela não estava acreditando por causa desse período que nós estamos vivendo, ela estava muito mal, tal, e eu comecei a rebater, falar um monte de coisa positiva, um monte de coisa, né? Até que chegou uma hora que ela ficou brava comigo. Ela falou, peraí, você está brigando comigo? Você está falando? Eu falei, não, eu estou só mostrando para você que existe uma outra forma de ver a coisa, né? Que você está certa em tudo que você falou a respeito do que está acontecendo, em termos de política, em termos disso, é real, é verdade. Mas se eu vou ficar preso só nesse ponto, eu não consigo sair disso. Eu vou ficar que nem aquele cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Então, eu preciso falar, tá assim, tá. Então, vamos procurar vivenciar, vamos procurar olhar o mundo por outro ângulo, por outro prisma. Né? Porque se as coisas já estão ruins, por que eu vou piorar?
É que nem fazer 1 minuto de silêncio pela morte de alguém. Aí eu faço 1 minuto de silêncio pela morte de alguém, ou seja, eu estou mandando tristeza para quem está triste. Não, eu tenho que mandar alegria para essas pessoas. As pessoas precisam de incentivo. Olha, a vida continua. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite naquilo, porque é isso que a vida nos oferece. Então, a gente manda essa energia para que essa pessoa, dentro desse momento de vida, ela vá percorrer as coisas da melhor maneira possível. Eu não tenho aqui nenhuma opinião formada, e mesmo que eu tivesse, eu não colocaria aqui, do que acontece depois que eu morri, porque eu tenho tanta coisa para pensar agora enquanto estou vivo, tanta coisa que eu posso fazer enquanto vivo, que depois que eu morrer eu penso nisso. Agora eu quero pensar naquilo que eu posso executar enquanto ser humano, enquanto estou aqui. Tudo que eu posso fazer nesse momento. Então, cegar um pouco os cortes, sabe? Amainar um pouco as nossas posturas, desatar, ou como nós gostamos de atar nó, como a gente gosta de dar nozinho nas coisas, como a gente gosta de complicar as coisas, né? Não, porque é isso. Aí acontece um fato, as pessoas, nossa, ao invés da pessoa falar, puxa, que bom que isso aconteceu, por que será que isso aconteceu? Sabe que foi isso? Pode ser coisa boa ou ruim. A pessoa fica, mas sabe que foi isso? Não, deve ter sido aquilo. Não, eu acho que foi aquele outro. Não, gente, vivencia. Se foi dolorido, chora. Se machucou, grita. Se for feliz, sorria. Se for bom, tenha prazer. E depois continue vivendo. E depois continue a sua jornada. Porque é isso que vai dar, né, o gosto pela coisa. É isso que vai fazer com que a gente possa fazer com que a nossa comida da vida tenha tempero. Já pensou uma comida sem sal? Uma comida sem doce? Uma comida sem picante? Então, precisa ter um pouquinho de cada coisa. É isso que faz com que o meu paladar se acostume com isso. Né? Por isso que o nosso paladar ele precisa dessa diversidade. Ele não pode ter uma unidade, sempre a mesma coisa, porque ele vai chegar uma hora que ele vai dar tilt. Né? Então, desate os nós, desate as amarras, liberte-se dos bloqueios emocionais que muitas vezes está na sua cabeça, não está acontecendo para ninguém. Mas é isso. Aí você descobre que ninguém está nem aí com isso. Você que está cheio de coisinha na cabeça. Deixa fluir o seu destino. Deixa fluir. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 semana, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 1 ano, mas nós sabemos o que está acontecendo agora. Então, é importante eu estar pleno. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz que tudo que a inteligência explica, implica ou complica é desfeito num instante pela visão da realidade. Então, vou falar de novo. Tudo que a inteligência explica, implica ou complica é desfeito num instante pela visão da realidade. É aquela coisa que não tem jeito. Eu olho e falo, não tem jeito. É assim. Eu tinha um mestre que ele só falava isso, gente. Era uma belezinha. Ele falava assim, e aí, tal, ele é assim. Não, é assim. E aí você tem que desvendar o é assim dele. Né? Era um koan, né? Era um koan. Você tem que buscar a resposta em algum lugar. Aí ele fala uma coisa aqui no texto, com o meu amigo Lao Tzu, que eu até voltei à minha infância, né? Harmonizando-se à luz. Né? Harmonizando-se à luz. Harmonizar-nos à luz, né, é a capacidade que a gente tem de se fundir em todas as formas, em todas as cores. Né? A luz representa, dentro da visão taoísta, essa consciência universal, essa lucidez. Então, por isso que um ser iluminado é um ser lúcido, é um ser que tem luz, é um ser que procura jogar luz naquilo que está fazendo e nas pessoas que estão ao seu redor. Eu vou jogar sombra?
Eu vou jogar o que jogar na Geni? Né? Não, eu vou jogar luz. Eu vou jogar a harmonia. Então, essa harmonizar-se a luz é isso. A luz para a gente poder harmonizar essa luz, a primeira coisa que ele... De novo, tá? Vou voltar a isso, porque é a base desse texto. Para eu poder harmonizar a luz, para eu poder estar em harmonia com a luz, eu preciso estar em harmonia com a minha luz interior, com a minha própria verdade. Senão, não tem como. Né? Então, eu preciso me livrar de determinados apegos, né? Determinadas manias, determinados padrões, que muitas vezes foram elaborados pela sociedade ou pelo PC, né? Hoje em dia não é o Partido Comunista, não, tá, gente? É o politicamente correto, tá? O PC, que é tão comunista quanto o Partido Comunista, porque o politicamente correto obriga você, mesmo que você não acredite, a fazer uma coisa que eles acham que está certa. E ela só é certa quando vem do seu coração. Quando você não faz o bem pensando que está fazendo o bem. Você faz o bem porque o bem está dentro de você. Você não transmite amor porque é o correto transmitir amor. Você transmite amor porque não tem outra opção. O amor, ele exala pelos seus poros. Então, não tem como você não transmitir amor. Né? Você não transmite a verdade, porque a verdade ela não é uma coisa que está dentro de determinados padrões, ou determinados vínculos sociais, ou determinadas, hoje, facções. Não, é porque ela está dentro de mim e sai pela minha boca. Então, essa é a minha verdade. Pode até não ser verdade para o outro. Eu posso até, daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, ou quando vocês abrirem o microfone de vocês e falarem comigo, eu falo, nossa, realmente, eu falei besteira. E a minha verdade vai embora. Mas a minha verdade ir embora, gente, é porque uma nova verdade entrou. E se uma nova entrada entrou, é uma verdade mais fresquinha, mais agradável, mais... Ai, que gostoso, uma verdade fresca. Acabou de entrar em mim agora. Olha que gostoso. Né? Então, deixar a coisa fluir por aí. Então, harmonizar-se a luz é isso. Imagina assim, se cada um de nós, né, iluminasse a si próprio, vai ser um monte de lanterninha, sabe aquelas lanterninhas andando para a rua. E aí, sob o efeito da grande luz universal, o que acontece quando você pega uma luz fraquinha e põe ela embaixo de um holofote? Ela deixa de ser uma luz fraquinha e passa a participar do holofote. Ela é um com o holofote. O holofote, ela não dá para você descobrir o que é ela e o que é o holofote, porque os dois estão juntos. Então, harmonizar-se a luz é harmonizar-se a verdade universal. Né? Então, essa seria a outra. E aí, para não terminando, ele fala o quê? Igualando-se à poeira. Eu me lembro lá da Rua do Correio, número 59, em Taubaté. Rua do Correio, número 59, em Taubaté, onde praticamente eu nasci, onde eu cresci, onde a minha mãe e eu, a gente vivenciou muita coisa, meu irmão, né? E aí eu ficava... A minha casa era barata, porque tinha 2 sofás. E tinha um sofá que ficava de frente para a porta da sala. Né? Era um corredor grande, tinha um sofá de frente para... E na porta da sala tinha uma enxerga. Pouca gente sabe o que é enxerga. Enxerga é aquela janelinha que tem, né, nas portas. Né? Lembra, quem quiser ouvir essa palavra de novo, ver Operário em Construção de Vinícius de Moraes. Era ele que erguia as casas, onde antes havia chão. Sem asas, ele subia para as casas, que ele brotava na mão. Né? Mas tudo bem, mas isso é outra coisa. Então, aí eu ficava deitado no sofá, ficava lá deitadinho no sofá, e aí entrava uma luz, né? Um raio do sol pela janela. E quando aquele raio de sol entrava pela janela, sabe o que eu via? Um monte de fagulhazinhas dançando na luz. Um monte de fagulhazinhas dançando na luz. Aí eu olhava, estava assim, maravilhado de ver aquilo ali, né? Estava ali olhando, aí de vez em quando eu ia, levantava, né? Como criança, levantava, tentava pegar aquelas fagulhas, né? Mas não conseguia, né? Porque era
poeirinhas que ficavam no espaço e que a luz iluminava e gerava aquele efeito maravilhoso, aquele efeito caleidoscópico, né? Uma coisa maravilhosa, tal. E aí eu ficava ali vendo aquela poeira dançando, aquela dança da poeira, né? Igualando-se à poeira. Aí quando eu naquele pequeno universo, deitado no sofá, olhando aquilo ali, se naquele momento, né, o Spielberg estivesse por ali, ou o De Luca, ele abriria a câmera numa proporção imensa, né? Aquela proporção imensa, e eu veria o universo inteiro dançando. Da mesma forma como aquela poeirinha dançava na minha janela, lá, na minha enxerga. Na minha enxerga, eu veria o universo todo dançando, porque parecia tudo umas pequenas poeirinhas também. Agora, se aquele universo cheio de poeirinha, se ele for focado, existir uma vida dentro dele, será que naquela janela que eu olhava, lá na minha casa, quando eu tinha meus 7, 8 anos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, sei lá, que eu via aquela luz entrando cheia de poeirinha. Sabe que naquela poeirinha também não existia um universo, não existia um planetinha? Sabe que não existia também algo a ser explorado ali? Então, quando eu comecei a ver, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, eu já vivi isso, eu já vivi essa igualando-se à poeira. A gente começa a perceber que nós somos isso, nós somos fagulhas de toda essa imensidão. Isso nos gera uma sensação de humildade muito grande, mas de poder imenso. Eu sou humilde porque eu sei que eu sou um pozinho, mas sou imenso porque sei que em cada pozinho existe um universo, existe uma verdade, existe um porquê, existe uma estrutura, né? Então, cada planetinha, cada sistema solar, corpo celeste, né? Cada coisinha que é uma poeira, né? É uma poeirinha que nos dá. Então, igualando-se a poeira é, ao mesmo tempo, você vendo em cada coisa a sua pequenez, a poeira, mas, ao mesmo tempo, a sua amplitude quando você se aproxima dela. E quando eu me aproximo dessa poeirinha chamada Paulo, eu começo a perceber que, apesar de eu ser uma poeirinha dentro de uma determinada estrutura, eu tenho uma história muito linda. Eu tenho uma história maravilhosa. E eu tenho certeza que, se eu pudesse vivenciar a poeirinha de cada um de vocês, a mesma verdade, a mesma história, a mesma maravilha iria acontecer. E aí, então, ele termina, né, esse poema: límpido como a existência eterna. Límpido como a existência eterna. E aí, poucas vezes no Tao Te Ching, o Lao Tzu fala na primeira pessoa. E esse é um dos primeiros textos que ele fala. Esse é o primeiro texto que ele fala na primeira pessoa. Não sei de quem sou filho. Venho antes do Rei Celeste. Tem muita gente que fica numa loucura, né? Numa fissura, para descobrir de onde veio, de quem é seu pai. Seu pai não o pai material, né? Também de vez em quando dá trabalho, né? Mas o seu pai, né? O seu pai criador, aqui não aquele que ajudou a gerar, mas o pai criador, né? Fica buscando, né, nomes, estruturas, fica buscando, né, conceitos sobre esse Rei Celeste, que em chinês recebe o nome de Xian Ti, né, que representa, então, esse Rei Celeste, esse que seria mais ou menos o Deus onipotente de cada filosofia, de cada religião. Então, dentro da visão taoísta, né, a teologia taoísta, né, ou seja, a religião taoísta, da qual eu não faço parte, mas a religião taoísta, ela coloca que existe um rei celeste, assim como outras religiões colocam nomes para outros deuses, ou para Deus, né? Para outros deuses, dependendo da religião, ou para Deus, dependendo da religião, tá? Mas ele coloca aqui que essa limpidez da existência eterna,
nos coloca numa condição assim, eu não sei de quem sou filho, eu sei que eu venho antes de qualquer conceito que possa existir sobre Deus. Eu sou a própria materialização da ideia divina. A ideia divina está dentro de mim. Ela me pertence. E eu vou procurar ser fiel a ela. Dentro dos conceitos que eu tenho. Se eu falar com um muçulmano, se eu falar com um cristão, se eu falar com um budista, se eu falar, sei lá, qual religião que eu falar, tá? Cada um deles tem a sua essência divina e que é linda, e que é maravilhosa, e que é plena, e principalmente verdadeira, porque é a sua verdade, é a verdade que está dentro dele. Se depois, no futuro, como eu acabei de dizer, a gente tiver consciência de uma outra verdade, de uma outra possibilidade, ótimo. É mais uma ideia boa, fresquinha, gostosa, entrando dentro de nós. A gente, ai, que gostoso, vou aprender mais. Mas agora essa verdade que eu tenho, e essa crença que eu tenho, essa visão do divino que eu carrego dentro de mim, e que é a visão que eu vejo muito dentro do taoísmo, é que essa essência, ela vem antes de qualquer conceito que o ser humano possa ter da infinitude. Porque existe uma frase que eu acho muito bonita, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que ela diz o seguinte, deixa eu ver onde é que eu pus essa frase. Eu pus em algum lugar, eu tenho certeza, mas nem sempre eu ter colocado em algum lugar me faz achar aonde eu coloquei, né? Todo finito, em busca do infinito, está sempre a uma distância infinita do seu objetivo. De novo, né? Gostoso. Aí, vamos lá. De novo, vamos lá. Todo finito, em busca do infinito, está sempre a uma distância infinita do seu objetivo. Gente, nós somos finitos. Nós não vamos ver o infinito. O infinito é a busca maravilhosa, tá? Então, esse capítulo... Ou a gente está buscando a gente mesmo, né, tio? Oi, querida? Ou a gente está buscando a gente mesmo. E aí, onde que a gente vai para achar a si mesmo, né? A gente não precisa ir em lugar nenhum. Exatamente. O som está um pouco baixo aqui, deixa eu aumentar. Agora eu aumentei. Você pode falar de novo, só para eu poder ouvir? Seu tio está um pouco meio já, a orelhinha não está tão boa. Se a gente está procurando, a gente está considerando que está distante e está na gente mesmo. Então, não tem que procurar. Exatamente. O infinito. Muito bom, é isso mesmo. Está em nós, está dentro da gente, né? E essa busca é uma busca infinita. E por ser uma busca infinita, é a melhor busca do mundo. Eu vi essa semana, mentira, eu vi ontem uma coisa que sempre me deixava com a pulga atrás da orelha. O que acontece no final do enduro do jogo da Atari? Olha que busca filosófica, gente. O que acontece, aquele carrinho louco, o que acontece quando aquele marcador atinge 9.999, aquele marcador imenso, ele chega. Aí um especialista me ajudou. Ontem, eu vendo no YouTube, eu vejo lá, o que está no final do enduro? Eu falei, oba! Aí eu coloquei. Aí ele foi lá, projetou, mudou o negócio, colocou os carrinhos tudo enfileiradinho assim para não bater, e colocou o carrinho dele lá e aí, quando chegou em 900 mil, voltou a 0, e começou tudo de novo. Começou 0, começou tudo de novo. Eu falei, nossa, olha só, não tem fim, é infinito, né? Então, é essa a verdade. Então, a gente precisa, gente, se maravilhar com essas pequenas coisas. Porque muitas vezes a gente quer coisas enormes para poder nos maravilhar e não precisa, né? Hoje, eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito triste com muita coisa que está acontecendo. Mas, por eu estar muito triste, por eu estar muito
chateado com várias coisas que estão ocorrendo, eu falei, hoje eu preciso estar muito mais alegre, muito mais inteiro naquilo que eu estou fazendo, porque é isso que a vida espera da gente. Meu coração está apertado hoje de tristeza, mas ao mesmo tempo está repleto de alegria para poder tirar essa tristeza de dentro dele e reciclar para uma coisa boa, porque eu sei que eu preciso disso. É o que eu necessito agora, é dessa energia. Por isso que eu vim e vocês estão me ajudando muito nesse momento de eu poder reciclar toda essa força, toda essa energia dentro de mim. Tá? Então, eu falei, que gostoso. E aí, esse momento de poder conviver, compartilhar isso com vocês, me deixou, assim, bem feliz. E eu vou poder extravasar essa felicidade que vocês me trouxeram para o momento que eu estou vivendo hoje, né? E tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser fantástico, porque as nossas luzinhas, lembra? Juntaram todas e formaram um holofote. E esse holofote vai iluminar qualquer momento, qualquer tristeza, qualquer situação, trazendo um resultado maravilhoso. Pronto. E vamos lá agora, gente. O que vocês têm para falar, ou para xingar, ou para brigar, ou para não concordar? Meu amigo Elcio colocou a carinha para fora. Fala, Lúcia. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Que gostoso. Eu estou muito orgulhosa de você, meu irmão, porque você sempre me ajuda nos momentos difíceis. E eu sempre muito orgulhoso da minha irmã querida. Com certeza, Lúcia. Você não imagina o quanto você é exemplo para mim e sempre foi. De nada, você que é. Você que é, sempre foi e é muito bom ouvir. E interessante como vem a calhar, né? Sempre vem, né? Coisas boas, sempre tem um momento. Não existe momento, né? Sempre a gente tem que estar aberto, né, para isso. Sempre. Sempre. É isso mesmo. Não, mas foi muito bom. Parece que você falou diretamente para mim. Olha, meu coração está direto para cada um de vocês. Eu sei disso. Eu sei. Verdade. Verdade, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado. Também gostei muito, viu, Paulo, de tudo que você falou aí. Oi, obrigado, Silvia. Muito bom também para mim ouvir isso tudo que você falou. Eu fico muito contente de estar podendo compartilhar com vocês isso também. Viu? Joelson, fala um pouquinho, Joelson. Eu quero ouvir sua voz, Joelson. Tudo bom, Paulo? Como que você está? Tudo jóia aí? Como que vai o pessoal que está aí presente? Saudade dos amigos, viu? Então tá bom. Eu vou fazer uma contribuiçãozinha aí dentro do que você estava falando. Duas coisinhas que eu achei muito bacana, né? Quando você estava falando sobre o caminho da verdade. E a verdade, muitas vezes, que eu possuo, não necessariamente ela vai em encontro à verdade dos outros, né? Então, é um caminho de conciliação e, ao mesmo tempo, um caminho de adaptação a poder conviver com outras verdades que não só a minha, né? E aí eu me recordo de uma frase do Schopenhauer. Schopenhauer tem umas frases bem duras e bem fortes, assim, quando ele diz que qualquer verdade passa por 3 estágios, né? O primeiro, ela é ridicularizada. E quantas vezes a gente já foi ridicularizado por ter uma ideia, por ter uma forma de viver, por ter uma forma de conduzir a vida. Segundo, que ela é violentamente combatida, né? Depois dela ser ridicularizada, ela é combatida. E aí sim, por terceiro, ela é aceita como óbvia e evidente. Então, muitas vezes, né, até quando a gente vai levar a verdade por um caminho político da coisa, muita gente hoje está cheio de verdade, né? Está cheio de razão. A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais cheias de si e cheias de razão. E automaticamente elas impõem a sua própria verdade, o seu jeito de ser. E ai daqueles que estão por perto de não quererem escutar ou conviver com aquilo que eu estabeleço. Né? Então, quando eu coloco alguma coisa diferente, primeiro eu vou ser rebatido, eu vou passar por chacota, e aí depois, quando as pessoas pararem para pensar isso numa terceira, quarta, quinta instância, aí que elas vão ver que muitas vezes aquela verdade era óbvia, só que ela não era óbvia para mim porque eu não me permiti pensar.
no que o outro está trazendo como novidade. E é o que você falou um pouquinho, né? Sobre o outro trazer uma verdade que muitas vezes vai rebaixar a minha. E que bom eu poder reconhecer isso e poder me encher de novidade, né? E isso é um caminho e um movimento interno que me tira até da estagnação. Quando eu vivo com uma verdade absoluta durante anos, eu corro o risco de ser engessado, né? E quando eu me permito encher de novo, eu me permito conhecer novas pessoas, experimentar coisas novas e até aprender com elas, eu tenho a ganhar, né? E uma outra coisa que eu queria trazer, essa é uma fase até muito conhecida por uma grande maioria de pessoas, não sei se vocês já ouviram falar sobre as 7 verdades do bambu. Do bambu? Uhum. Do bambu, né? Eu acho muito bacana, né? Quando ele fala das 7 verdades, eu não lembro direito da história, mas segundo conta, o menininho ele foi para a casa do avô e a hora que ele estava lá, ele observou uma tempestade e ficou indignado porque ele viu que uma figueira grande e frondosa tinha se quebrado. E aí ele chama o avô e pergunta como que ela, daquela grossura, se quebrou, e ele olha para os bambus e os bambus não se quebraram. Uhum. E aí o avô começa a fazer toda uma, vamos dizer assim, uma catequese com ele, né? E aí ele vai falar, né, que a primeira verdade do bambu é que o bambu, ele nos ensina a ser cada vez mais humilde diante dos problemas e das dificuldades. Porque o bambu, ele sabe fazer uma coisa que outras árvores não sabem, ser flexível diante das tempestades. Enxergar perante outras situações. Não é? Não é? E assim, às vezes a gente não tem que ficar na queda de braço com os problemas. E a gente, até dentro do que a gente já conversou lá dentro das aulas da medicina chinesa, medicina clássica, a gente tem a tendência, como ocidentais que somos, a hora que a gente sente dor, a querer acabar com a dor de uma vez. Exato. Não é isso? É. E muitas vezes a gente tem que observá-la, até mesmo como um telespectador. Tentar entender qual que é o mecanismo que está trazendo essa dor, esse problema, aquelas dificuldades, e tentar, de alguma maneira, naquele momento, não se render, mas se flexionar diante da dor, para poder entendê-la, né? E ela vai, com certeza, trazer um amadurecimento. Uma outra coisa que ele vai falar, né, é que o bambu, ele cria raízes do mesmo jeito que ele cresce para cima, né? Então, do mesmo jeito que ele está crescendo em direção ao alto, ele também está crescendo para baixo. E é um pouquinho daquela dinâmica, e é um pouquinho da dinâmica que a gente tem em relação ao taoísmo, né, em cima do trigrama, né, o céu e a terra e o que está entre eles. Exato. É crescer tanto para cima, tanto para baixo, né, porque isso vai representar um pouquinho dessa horizontalidade, né. Outra coisa importante, o bambu, ele também consegue se sustentar diante das dificuldades, dos problemas, justamente porque ele sempre cresce acompanhado, né? Ele nunca cresce sozinho. Né? Diante disso que a gente está falando do caminho da verdade, não é isso. O bambu, ele cresce em turma, e ele antes, ele vai fazer esse movimento. Outra coisa, né? Porque já que ele cria turma, ele não fica criando galho. Sim. E a gente tem a tendência de ficar criando galho para a vida da gente, né? E a gente vai se pegando nesses galhos, nesses problemas que a gente vai gerando. Outra coisa interessante, né? Que o bambu, ele não é cheio de eus, ele é cheio de nós, né? E quando a gente fala nós, o bambu tem nós. Nossa, eu estava falando de desatar nós, né? O bambu, ele tem os seus nós, mas o nó é justamente o problema que faz ele crescer. Então, quanto mais nós o bambu tem, mais alto ele é. Exatamente. São aqueles vácuos que tem entre ele. E a gente tem a mania de criar eus. Exato. A gente vai se ensimesmando, girando em cima do nosso próprio umbigo, né? E isso é complicado. Uma outra coisa que o bambu vai ter e apresentar é que ele é oco. Ele é sempre oco para absorver coisa nova. Né? Ele tem essa facilidade, né? Então, o bambu, ele vai ensinar uma coisa que você tem tocado toda semana aí pra gente, né? Um pouquinho dessa reflexão, dessa parábola, assim, vamos dizer, do bambu, é que quando você fala do homem sagrado, justamente o homem sagrado não é porque alguém o ungiu, o enviou para alguma coisa, mas o homem sagrado é aquele que se reconhece sagrado.
né? Diante dessa perspectiva. E se a gente se olha para o bambu, ele é justamente aquele que está pronto a acolher as novidades que estão para vir. É verdade. Ele se flexiona, e eu acho que é muito bacana. É bem por aí mesmo. Ô, Giovana, você levantou a mão aí, Giovana? Você levantou a mão? Você está querendo falar alguma coisa? Fala aí, Giovana. Eu acho que essa flexibilidade do bambu, né, quem é que falou? Gelson falou, tem a ver com o acolhimento do vazio. Uhum. Então, o que é flexível, o que é maleável, o que muda é a identificação, a personalidade, né? E vai identificando com coisas que vão mudando, se aperfeiçoando. Então, ideologia, crença, o que você baseia a sua razão e identifica, muda. Mas a verdade nunca muda. O vazio e o caminho nunca muda. Não. A verdade não tem relativização, ela não vai transmutar, ela não é instável, ela é única, ela é verdade. Uhum. Ela é real, ela é imutável, ela é permanente, sempre verdade. Exato. Então, a gente consegue essa flexibilização, essa mudança e a evolução nos nós e que permite a gente crescer, mas é identidade pessoal, personalidade, crescimento do ego e identificação, cada hora com uma coisa diferente, porque você transita e você muda. Mas a verdade não pode mudar, porque a verdade é verdade. Então, o vazio, o caminho é verdade. Ela é única, né? Existem vários caminhos que chegam à verdade, mas quando a gente chega, encontra a mesma essência. Aí a raiz, né, dos 10%, de tudo. Ela não muda, ela é única, ela é uma só e ela não muda. Muito legal. Então, se abrir para isso. Sabe? Não, mas é isso aí mesmo, gente. Olha, muito gostoso. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa, gente? O Joel continua inteligente, né? Mas eu gosto muito das intervenções dele, porque ele sempre traz, né? Eu acho que sempre é importante, né? É uma outra palestra, né? É verdade, é mesmo. Ele é demais. 10. Oi, Daniela, tudo bom, Daniela? Tudo. Prazer estar aqui com vocês, viu? Estou gostando muito dos encontros. É que eu fico com a câmera fechada, porque meus filhos passam aqui, faz aquela bagunça, eu falo, melhor não, que não vai atrapalhar a galera. Não tem importância. Paulo, eu gostei muito daquilo que você falou. Eu gostei muito daquilo que você falou quando você diz que a gente precisa viver o nosso presente, né? Um momento de cada vez. Porque senão a gente pensa tanto no futuro, e foi bom você ter falado isso, porque é uma coisa que eu tenho assim pensado muito no futuro, o que eu vou fazer, porque eu estou quase para me aposentar, e eu já fazendo planos para o futuro, o que eu vou fazer outra faculdade, vou mudar de cidade, vou fazer isso, e a gente acaba deixando de viver e curtir o presente, né? E aí, quando chega no futuro, a gente não está satisfeito com o futuro, a gente quer sempre o outro futuro. E nunca está bom, e a gente sempre quer outra coisa, e a gente esquece de viver o presente, ser feliz no presente, que é mais importante, né? Nossa, Daniela. Então, isso... Acho que travou. Oi? Parou. Acho que travou um pouquinho. Acho que travou. É uma coisa que... Tá caindo a internet aqui. Agora tá dando, vamos ver. Na internet aqui. Uma coisa interessante que você falou também foi daquilo, né? Eu não preciso amar o próximo porque alguém me fala, né? Travou de novo. Travou. Ela caiu. Mas gente, olha, é muito gostoso, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade de a gente poder conversar, de poder trocar essas informações, principalmente nesse período, né, onde existe esse distanciamento físico. A gente não pode deixar que nossos corações se distanciem também, entendeu? Nós precisamos manter esses vínculos, manter essas ideias. E eu gostaria de pedir para vocês, né, antes da gente
fazer o encerramento, né? Que a gente procure, cada um de nós, nesse instante, pensar num fato muito feliz, num fato muito alegre, em alguma coisa muito maravilhosa que aconteceu na sua vida, em algum momento, em algum instante, em algum momento bem alegre, porque para a gente poder mandar para todas essas pessoas que estão sofrendo muito hoje, né? Então, a gente não vai ficar com cara de morte, não. Não, vamos pensar em coisas felizes. Vamos sorrir um pouco, sabe? Alguns segundos de sorriso, de alegria, para passarmos para todas as pessoas que estão hoje com essa dor, com esse sofrimento, né? Dentro de si, tá bom? Deixa eu pensar numa coisa bem alegre aqui. Muito bom, muito bom. Muito gostoso. Diga aí, gente, quem quer falar mais alguma coisa, estamos aqui, ó. Tá frio aí, Paulo? Oi? Frio? Tá frio aí, né? Não, tá gostoso. Nem frio, nem quente, tá gostoso. Sua sobrinha tá com blusa de frio e aqui tá um calor. Mas é que ela mora numa chácara. Então Ela mora numa chácara, né? E normalmente lá é um pouco mais frio do que na cidade. Eu moro dentro de um prédio, né? Então, para mim aqui está quente até. Mas aqui está muito calor. Muito calor, Bom, deixa eu ler de novo aqui, gente. O caminho é o vazio e seu uso jamais o esgota. É imensuravelmente profundo e amplo como a raiz dos 10.000 seres, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se, igualando-se a como a existência eterna. Não sei de quem sou filho, venho antes do Rei Celeste. Tá bom? Gente, mais do que nunca, eu quero agradecer por vocês estarem comigo. Eu estava precisando de ter pessoas ao meu lado agora e eu fico muito feliz. Eu quero que ela não vai achar. Passe para vocês. Olha que coisa linda esse meninão lindo aí, ó. Né? Que essa alegria que a gente teve agora passe para todas as pessoas que precisem dela nesse momento. E eu, particularmente, quero mandar especialmente para alguma pessoa. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá bom? Um beijo e até daqui a 2 semanas de novo. Tá? Paulo, um beijo, muito saudade. Um abraço. Um abraço.